Olá, pessoal. Hoje eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês a respeito da preocupação que o apóstolo Paulo tinha no passado com os cristãos, ao ver a inclinação dos cristãos a respeito das coisas do mundo, das coisas da carne, que ele alertava todo o tempo para que pudéssemos nos atentar às coisas do Espírito com mais atenção e nos dispersássemos menos das coisas do mundo, porque as tribulações sempre vão ocorrer e cada dia com mais intensidade. Em Coríntios 4,18, ele nos alerta para não ficarmos, Coríntios 4,18, não ficarmos com os olhos fixos somente nas coisas da carne, porque elas são temporárias e as coisas do Espírito, elas são eternas. Então, quer dizer, a gente tem que se preocupar em estar visando, buscando, respeitando as coisas, dando importância às coisas de Deus, porque na realidade o Deus deu o dom a todos nós, todo ser humano tem seu dom de costura, de música, de canto, de apresentação, de atriz, ator, artesanato, todo ser humano, até para dona de casa tem que ter dom. Para tudo Deus nos deu dom, mas o dom que Ele mais quer que a gente desenvolva é o dom de ser salvo e despertar outras pessoas também para que sejam salvos. Porque na medida que a gente fique somente enlouquecido nas coisas do mundo, porque o mundo nos atrai para isso, porque você vê que as pessoas que fazem as leis são corruptas, que comandam o país são corruptas, quem exerce a lei são corruptos, você vê que o ser humano aí está enlouquecido, pega um minúsculo problema e comete um enorme problema e justifica esse minúsculo como a razão de ter cometido aquele maior. Você vê que os animais aí estão dando um show de civilização, um exemplo de humanização em relação ao ser humano. Eu hoje estou preferindo assistir Planeta Animal, entendeu? Porque muito melhor do que você ligar aí para assistir um jornal desse, porque a selvageria do ser humano tá assim, sabe? Ele sufocando, matando a gente aos poucos, que a gente não sabe se a gente tá assistindo um planeta, tá na selva ou assistindo coisas que o ser humano é capaz de fazer. Então a gente tem que se atentar a isso e se voltar às coisas de Deus. Se voltar às coisas de Deus quer dizer o quê? Ter respeito às coisas de Deus. Tirar um dia para olhar, agradecer, ter bons olhos com as coisas de Deus. Porque não quer dizer, se voltar às coisas de Deus, precisa você estar 24 horas dentro de uma igreja. Não, se voltar a ter respeito às coisas de Deus, que está faltando hoje respeito às coisas de Deus, do ser humano. Por isso que o mundo está assim, nessa revolta, nessa loucura, porque está faltando respeito às coisas de Deus. E a gente tem que se atentar a isso, porque os dias vão ser cada dia mais difíceis. Não é porque a gente está na igreja, ou se voltando às coisas de Deus, que vai ficar mais fácil para a gente. Não, todos vamos ter luta, mas a gente vai ter sabedoria para na hora que as lutas virem, a gente saber, como se posicionar para as lutas não nos sufocar e nos fazer que cometer coisas como muita gente que você vê aí que comete do minúsculo, vai para o maiúsculo, assim com a justificativa inexplicável, porque não está atento às coisas de Deus e se precipita e acaba cometendo coisas que só Deus mesmo para suportar, porque a gente humano já está saturado dessas desobediência, dessa falta de respeito do ser humano para com o outro. Então, a gente tem que nesses dias se voltar a Deus, porque nos dias difíceis, você vê que esse ano de 2020 foi um ano realmente que todos foram provados. Não teve classe social, não teve cor, não teve nada.
como muita gente aí, né, que se acha que é assim, é assado, é forjado no ouro, na prata, quem é de carne não tem valor para ele, por aí, que ele tem uns reais a mais na conta, o doutorado dele, isso, aquilo, que faz ele diferente de muitos. Mas esse ano 2020 fomos testados, ou provados, todos com a mesma pergunta nas questões, não teve questão diferente para A e para B, fomos todos testados da forma que Deus vê a gente, de uma forma só. Então, para que quando essas questões cheguem aí no dia a dia, a gente esteja preparado, a gente tem que se voltar para as coisas de Deus, dar mais importância às coisas de Deus, parar de tanta ganância, de tanta que a gente não vai levar nada, porque o Senhor diz lá em Marcos 8,36, Marcos 8,36, procura aqui ó, na palavra, Marcos 8,36, por de que adianta ao homem ganhar todo mundo e perder o que de mais valioso há? A sua salvação. Porque quem não se lembra de Deus aqui, nesse planeta Terra, não será lembrado quando fore desta para a glória, para o além. Então, se a gente vive aqui cego só em conquistar, porque o mundo nos atrai a isso, porque a gente sabe que quem tem dinheiro aqui não é nem questão de cor, é questão de dinheiro, porque se você tem dinheiro, você pode ser o betume, o cavão, onde você chega, as portas são abertas. Então você já vê que não é questão de cor, é questão de dinheiro. Então por isso que as pessoas ficam loucas, enlouquecidas aí, que não ganham mal. Você vê que esses políticos aí ganham acima de todos os trabalhadores. Tudo dá para ter uma vida confortável, mas enlouquecido na corrupção. Por quê? Porque sabem que quem tem dinheiro é quem faz a lei, porque sabem que o dinheiro abre portas. E graças a Deus que isso é só aqui, porque quando partir para lá não tem nada disso. Felizmente é o que nos consola, entendeu? Então a gente tem que se atentar a isso, procurar se voltar às coisas de Deus, ter mais respeito às coisas de Deus, porque tem muita gente que não quer ir para a igreja. Tudo bem, não vá, mas pelo menos tenha respeito. Tire um dia para você reconhecer que Deus está acima de tudo, que Ele existe e que sem Ele não somos nada. Porque quando chegar os dias difíceis, se você não tiver um conhecimento com Deus, você vai passar dificuldade, porque você vai olhar para um lado, olhar para o outro e não saber a quem fazer a pergunta, porque você só está voltado para as coisas do mundo e as coisas do mundo ficam aqui. E somente em Deus podemos confiar, porque quem confia em Deus, lá no Salmo 131:2, nos diz: clama ao Senhor e Ele tranquilizará o seu coração. No Salmo 131:2, tranquilizar seu coração como uma criança. Jeremias 29:13, o Senhor nos diz: busca-me e achará-me quando clamar de todo o coração. Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e te responderei nos dias de angústia. Então, gente, é isso aí que hoje eu quero dividir, para nos atentarmos mais às coisas de Deus, porque esse mundo tá como tá, a gente vendo aí os animais muito mais humano do que o ser humano por causa das falta de respeito com as coisas de Deus, falta de atenção, falta de amor. O ser humano se esfriou no amor por quê? Porque ele vive enchendo o eu dele, ele vive voltado para ele se acha que ele é o todo-poderoso, que está acima até de Deus. Então por isso que o mundo está dessa forma. E se a gente não se voltar a Deus, a gente vai pagar um preço alto, viu? Que as provas não vão parar. Esse ano de 2000 a prova foi difícil, foi. E com o passar dos tempos, as provas serão muito mais elaboradas e muito mais difíceis. E para quem não tiver pautado aqui, ó, no conhecimento, não precisa nem estar dentro da igreja. É bom que a gente tenha uma comunhão e vá na casa de Deus. Mas se muitas das vezes seu coração não quer, ou você ainda está endurecido, vá
Tenha seu momento com você mesmo e seu reconhecimento com Deus, para tirar esse momento, reconhecer que Deus está acima de tudo, pedir perdão pelos seus pecados, que nós somos pecadores, de perdão, reconhecer, porque na hora, meu amigo, que as provas, as perguntas vierem aí, os quesitos, a gente tem a quem recorrer. E quando a gente partir para o além, a gente vai ser reconhecido porque a gente reconhecia Deus. E se a gente não reconhece, a gente vive cego aí nas conquistas do mundo, certamente a gente não vai ser reconhecido. Aparta de mim que não te conheço, entendeu? E tá errado, não tá errado, é uma coisa que, entendeu? Nós procuramos cego nas coisas do mundo e as coisas do mundo vão ficar aqui. Pois é, gente, é isso aí que eu hoje quero deixar essa reflexão aí com vocês. E como diz um amigo meu, eu só te digo isso e ainda te digo mais. Eu só te digo isso. Um forte abraço, até o próximo encontro.